é outro. Tá, mas por que exatamente os efeitos daquele outro processo tem que ser assimilados nesse? Bem, se for o mesmo, é porque, exatamente, eu não sei qual é a abrangência da decisão judicial. Deixa eu abrir aqui, peraí que eu fechei, algumas coisas foram fechadas. Posso fazer só um esclarecimento? Não, agora não pode não, o senhor está só acompanhando. Tá bom, tá bom. Só se for aquele esclarecimento de fato. Só um minuto. Rafael, por que você não está aparecendo? Boa pergunta. Eu estava aparecendo para mim aqui na janela inferior. Agora eu apareci? Agora não. Agora apareceu. Então pronto. Essa é a questão. Doutor, é uma questão sobre isso que ele perguntou, que o doutor Vinícius perguntou? Exatamente. É só um esclarecimento. Então, pode esclarecer. Não. Tá bom, não, é porque, independente da questão da ação judicial em si, é porque a vinculação de um processo com o outro também é estritamente em vista da base de cálculo ser a mesma. E nesse processo administrativo 2017-00, que foi recentemente julgado, é a mesma base de cálculo, só que no caso é a COFINS. Então seria uma das vinculações também, só para esclarecer. Não, mas a ação judicial, as ações são diferentes. Uma trata de PIS e outra de COFINS, é isso? Isso. Ele tem ação de PIS e ação de COFINS. Mas a questão, Vinícius, é a seguinte: se eu não tenho a inicial do mandado de segurança. Bem, eu tenho a decisão do desembargador federal, e só tenho isso também em relação aí, e tenho a decisão no processo administrativo, mas se a decisão, como ele afirma, do desembargador federal envolve a base de cálculo de uma contribuição, a base de cálculo das contribuições em relação a um período, e a gente, por exemplo, na Receita Federal está tratando de trimestres, como é o comum que aconteça, ou melhor, como é usual que aconteça, se a decisão do desembargador for em relação ao período, ao exercício, eu acredito até que seja até mais que exercício, porque geralmente quando se impetra o mandado de segurança, se faz em relação aos fatos daqui para frente. E não só a período. Eu não peço para que seja deferido a liminar, para que no período Sim, tal. mas você tem duas ações judiciais. Uma vai tratar de uma coisa e a outra de outra. Na verdade, eu tenho 3 ações judiciais. Tá, mas tudo bem. A que está ligada a esse processo é uma, certo? Certo. Eu tenho o final 5580, que trata desse processo. Eu tenho outra ação que e tem essa ação que eu não sei qual é a abrangência dela, essa que é a questão. Porque eu não tenho interesse em outras ações se ele indicou no Perdecomp o crédito desta. Mas a questão, Vinícius, não é nem o crédito, só o crédito. O receio que eu tenho é de haver uma decisão judicial larga, que essa decisão já foi, como eu disse, extraordinária. Se essa decisão foi extraordinária e abrange o período que a gente está tratando nessa outra ação aqui, eu não tenho como achar, eu entendo, né? Que eu não tenho como achar nada sem ter mais elementos. Agora, ele alega que tem efeitos da decisão judicial da outra sobre esse processo, é isso? Exato. E é uma alegação que veio posterior, porque a decisão veio posterior, é isso? A decisão no processo administrativo. A princípio, não vejo uma relação necessária aí, desde já, com um processo e outro. Eu acho que deveria, pelo menos, ele demonstrar isso, já que ele alega existir isso, demonstrar. Mas não vejo prejuízo também em você está sugerindo conversão em diligência, né? Exato, conversão para trazer aos autos os elementos do processo. Eu acho que os elementos do processo administrativo, eu não sei se é importante, mas os elementos da ação ligada e uma análise da DRF, da Delegacia de Origem, sobre eventual concomitância / prejudicialidade deste processo judicial aí, de que trata o 2017-00, certo? E eventuais relações de conflito dessa decisão com a própria decisão que ele indica aí, com a própria ação que ele indica aí para esse processo que a gente está julgando.
Então, assim, tem que ver também, não sei se todas as peças estão no processo, as últimas, esse que a gente está julgando é definitivo. Esse que a gente está julgando é definitivo da DRJ. Não, definitivo, estou falando no judiciário, porque ele indicou um processo judicial. Não posso afirmar. Então, também uma análise do pé em que está o processo judicial, né? Porque ele vai dar um refresh, porque está penso o processo de controle desse processo judicial está penso, né? O processo de controle desse processo judicial tá aí a penso, não. O processo de controle. 2017, Rafael. Como? Não é o 2017-28 que é o de controle? Isso. Não, está penso. Está penso o 18. Isso. Sim. Então, porque ele pode ser que não esteja atualizado, né? Porque veio para o CARF e tudo mais, e aí a delegacia de origem para de fazer aquela atualização para ver como que anda e tal. Então, de repente, pode ser que haja decisões novas também com relação a esse processo judicial indicado neste que a gente está julgando. Então, assim, são 2 processos judiciais, certo? Ou 3, você falou 3. São 3 processos judiciais, mas o que importa aqui é esse processo judicial que levou... Esse processo, deixa eu abrir de novo aqui. Do 00, né? Do 00. Esse processo judicial que ensejou a decisão nesse 2017-00. Então eu concordo com a diligência para verificar as implicações do processo de que trata o 2017-00 sobre o presente processo, analisando eventualmente eventuais relações de prejudicialidade / concomitância, etc., trazendo os elementos necessários, as peças processuais necessárias para análise, né, certidão de ter o teor, né, Gilson? E etc. E ainda análise de que pé, uma análise para saber em que pé está o processo indicado no PERDECOMP desde que a gente está analisando, certo? E eventual relação com aquele outro, indicado com outro processo judicial, de que trata o 2017-00. Porque, assim, isso a gente pode fazer também, mas essa análise, quando chegar. Mas é interessante que a delegacia de origem possa trazer esses elementos. Eles vão analisar e falar, olha, o processo tal trata só do COFINS, esse processo trata do PIS, esse outro é do período tal, esse outro é do período tal. Então, assim, essa análise que a gente depois vai também fazer aqui, mas seria legal baixar em diligência pedindo isso também. Então, eu queria fazer uma pergunta para o Vinícius e para o relator, para os dois, porque eu estava lendo exatamente o despacho aqui da DRF, quando ela decide nesse processo administrativo de 2017, e o que ela se refere o tempo todo é que essa ação judicial é exclusiva para COFINS, ainda que você esteja discutindo o nosso processo aqui é de PIS, ele não é de PIS, então, assim, ainda que seja a mesma base de cálculo e tal, eu não entendo que a decisão judicial é transponível, assim. Porque talvez para vocês isso é importante ou não. Você fala do 1700, né? A questão... Só para não falar... pegando aqui o voto do relator, né, ele diz que ele quer abaixar a diligência para saber dos efeitos da decisão proferida no processo administrativo 2017-00, que é onde está se aplicando a decisão judicial. Certo. Isso relativo exclusivamente a COFINS, é o que está escrito aqui. E o nosso processo é só PIS. Isso quando você está olhando aí o 2017-00, né? Você está observando que é só COFINS. Então, eu só estou concordando com a diligência porque ele não tem esse acesso a esse processo. Então, como ele não tem acesso a esse processo e essas peças daí do 2017... Mas é que esse despacho decisório da DRF está juntado ao processo do relator. E é parte do processo. Isso que eu estou lendo no processo que a gente está julgando, o item 134 da pauta. Entendi. Mas ele não tem as peças, né? Então, por isso que eu estou achando. Não tem.
Mas é que para mim tem uma relevância o simples fato da ação judicial ser para COFINS. E a gente aqui está tratando de PIS, ainda que seja a mesma base de cálculo. Isso para mim tem relevância. Minha pergunta é: isso para vocês não tem relevância nenhuma? É uma pergunta. Para mim tem. Para mim tem. Acho que tem. Então. Para mim tem. PIS é PIS, PIS é COFINS. Pode ter a mesma base de cálculo, mas cada um é o seu. Por isso que eu não estou vendo tanto sentido, embora as questões, enfim, em tese, poderiam ser pertinentes para baixar em diligência, para mim, o simples fato de ser uma ação judicial para COFINS, para mim, não importa o que foi decidido e aplicado para lá. Para mim, passa a importar diligência no sentido seguinte: por isso que eu perguntei para o Rafael da questão do que veio depois do recurso voluntário. Se a DRJ está falando que é COFINS e o contribuinte está falando que tem implicação, eu baixo em diligência porque eu não tenho acesso ao processo para dirimir qual que é a verdade. Ele não deveria mostrar qual é a implicação? Se ele está alegando isso, não caberia a recorrente mostrar, olha, tem implicação por isso, por aquilo? Isso, mas como é uma informação que é uma decisão judicial, né, que a Receita também tem acesso e tudo mais, aí eu não vejo esse problema de supri-la com a diligência, porque é uma informação de uma decisão judicial, né? Então, só por isso. Larissa está correta. Inclusive, nessa decisão do desembargador federal Paulo Barata, que é uma decisão, repito, extraordinária, porque não é o que a gente vê todo dia, ele trata expressamente da COFINS. Ele trata expressamente da base de cálculo da COFINS. Mas eu não vi inicial, tá, inclusive a decisão está aí, assim, nos autos, mas eu não vi inicial, não sei o que tem antes, não sei o que tem depois. Veja bem, eu acho assim, é verdade, o que ela está falando é verdade. Se fosse baixar só para olhar essa, eu não ia baixar. Mas não vai baixar para ver a outra? Se vai baixar para ver a outra, se a gente pode botar... até para falar que não serve para nada, mas pelo menos a gente vai ter nos autos. Até para a gente emitir uma opinião. Tá bom, o disparo decisório, pelo que a doutora Larissa disse, já falou, já ligou a um processo judicial específico, mas se há uma alegação de prejudicialidade de alguma forma, como disse o Vinícius, eu acho que uma vez que está sendo baixado para uma coisa, vamos analisar tudo que pode ser baixado, não veja onde isso prejudica e atrapalha. Eu estou lendo aqui o texto da diligência e ele só está citando, só se eu não entendi errado. Eu estou me baseando no voto aqui, tá, Rafael? E no propósito de diligência só faz referência a essa ação judicial, não a nenhuma outra. Então, eu entendi que era só para ver essa, por isso que eu estou fazendo essas considerações. Agora, se há uma outra, uma segunda ação que vai afetar, assim, aí é diferente, concordo, presidente. Então, eu entendi que tem uma do PIS. E tem uma da COFINS. Mas então está no texto do voto. Não, Rafael. Não tem, não. Não tem. A ação judicial, essa ação que gerou uma decisão, essa decisão extraordinária, ela é exclusiva para COFINS. Por isso que eu pontuei. Ela é exclusiva para COFINS. E ele estava falando só do 2017-00, que nesses termos eu não concordava com a diligência, né? Teria que envolver... Agora eu entendi. É que eu estava sem sistema, então não estava conseguindo entrar no voto. Agora eu entendi. Então, na verdade, ele está falando que tem uma ação proposta para a COFINS, para o alargamento da COFINS. Lembre-se, o alargamento veio para o alargamento da COFINS, e aí ele quer aplicar e falar que tem esse mesmo coisa para o PIS. Entendi, é isso que está acontecendo. Exato. Para eu analisar isso, doutora Larissa, eu preciso ter as peças do processo. Porque pode ser que, por mais que ele tenha pedido o COFINS, o desembargador, o juiz, o ministro, sei lá quem, resolveu dar uma decisão e falou, você está pedindo aqui COFINS, mas como é tudo mesmo base de cálculo, tudo veio pela 918, vale para o PIS e para a COFINS. Na verdade, eu preciso ter a peça até para negar isso. Eu acho que se tem uma decisão para o PIS, é para o PIS, para a COFINS, é para a COFINS. Ponto.
Eu não vejo esse negócio de... Até porque, quando você vê as decisões, normalmente eles pedem para as contribuições do PIS e da COFINS, né? Eles não pedem só para uma, porque eu acho até besteira pedir para uma, mas eu não vou discutir isso. Mas também tem um detalhe. A 9.718, ela é para o PIS e para a COFINS. Ah, não, era 915, né? Era 9.715 do PIS, não é isso? Foi uma para cada um. Tá, então eu ia falar besteira, ainda bem que eu parei antes. Então, mas mesmo assim, eu acho pertinente a resolução. Estamos deliberando, tá? Não estou dando meu voto ainda não. Mas me parece pertinente a questão da resolução para a gente poder, pelo menos, falar que se aplica ou não se aplica. Se a gente não tem as peças, eu tenho dificuldade de falar isso. Não é isso, doutor Vinícius? Com certeza, nessa linha mesmo. E abarcando na resolução o próprio processo judicial a que faz referência o PERDECOMP que a gente está julgando agora. É claro. Então, o PERDECOMP, ele indica lá, ele indicou uma ação judicial que é diferente dessa do 1700. Então, tem que analisar os efeitos da própria ação judicial indicada no PERDECOMP sobre essa decisão, sobre esse crédito aqui. Agora, aproveitando esse ensejo, né, como você não tem todos os elementos para identificar se, de repente, a decisão judicial está extrapolando ou não, enfim, aproveitando o ensejo, pode pedir para que analisem também os reflexos da outra decisão sobre esse processo, analisando, inclusive, se existe prejudicialidade / concomitância, enfim. Ok, tem um processo aqui, na diligência tem mais um processo que seria o judicial. Bom, então a gente está pronto para o voto, então? Então tá, então vamos lá. Doutor Vinícius então pelo que eu entendi, ele acata Oi? A resolução. A resolução. Ok, passo ao doutor Walker. Eu acho que o Rafael vai abranger essas questões também. Eu anotei as suas sugestões, eu quero, depois que votar, eu faço a transcrição aqui. Okay. Não pode. Você tem que falar quais termos para sim, então, o que eu acrescentei foi, então ficou assim, seja providenciada a juntada de processo administrativo, esse final 2017-00, inclusive com a informação de que ele se encontra definitivamente julgado, ou seja, se houve o que alguns tratam como coisa julgada administrativa, sejam juntadas cópias das principais peças dos processos judiciais que asseguraram o direito pleiteado, especialmente petição inicial, sentença, recurso, acordo e certidão de objeto e pé, a fim de que possa ser analisado se a decisão utilizada como paradigma para os cálculos efetuados no processo 2017 aplicam ao presente, especialmente em relação à matéria e ao período. Aí agora, sugestão do Vinícius. Analisar as implicações do processo final 2017-00 neste processo administrativo, analisando eventuais relações de prejudicialidade ou concomitância, trazendo as peças processuais. E o quê? Não é bem do 1700, é analisar os reflexos do processo judicial que está sendo utilizado pelo 2017-00. 2017-00 é um processo administrativo, igual esse que a gente tem. Analisar os efeitos daquela decisão lá citada, 2017-00. Da decisão judicial lá citada, aí você vê aí qual que é a decisão judicial sobre esse processo. Nesse processo administrativo, analisando eventuais relações de prejudicialidade, concomitância, trazendo as peças processuais necessárias, inclusive certidão de inteiro teor, análise de que... Agora, essa coisa que você pede aí de definitividade do processo 00, eu não sei por que você está falando disso. Eu tenho sempre receio de que ele possa... 1700 é um processo administrativo. Exato. Que não sei se você não precisa dele exatamente, você precisa da decisão que ele está usando, né? Para saber se a decisão judicial que ele está usando lá
tem influência sobre esse processo que a gente está julgando aqui. Na verdade, mas a questão aquele processo. Mas eu entendo, Vinícius, que não, já que estamos em diligência, eu queria saber se esse processo final 00 aqui, que é de valor de 2.380.000, se ele de alguma forma foi objeto bem, pelo valor não foi recurso de ofício. Mas se a DRJ deu o recurso, não teve recurso, né, eu acho. E não teve recurso de ofício também. Enfim, ok. Enfim, o que eu não me interessaria saber elementos desse outro processo administrativo. Perfeito. Então, você vota por não pedir informações sobre o processo administrativo em si. Só a decisão judicial que importa para a gente. Se ele falou que uma decisão judicial, que o processo tal usou, né, você pode pedir a decisão do processo administrativo, de repente, mas essa é uma decisão pública também, né? Ele trouxe a decisão aí, né? Trouxe. Então pronto. Ok. Então, informações, em síntese, informações sobre esse processo judicial, no qual ele é assegurado pelo TRF2, que eu vou mencionar tudo, lógico que está mencionado aí, aliás, tem o número dele, que é assegurado pelo TRF2 o direito do contribuinte de reduzir a base de cálculo das contribuições, no caso da COFINS, expressamente, mas das contribuições. Isso. Agora, tudo isso replicando para o processo judicial também que ele indicou aqui no nosso. Toda essa análise que você está falando aí, que é para fazer com relação ao outro processo, tem que também a delegacia de origem tem que analisar que pé que está o processo judicial, certo? Que é indicado no PDComp deste nosso processo aqui, e avaliar eventuais reflexos de uma decisão definitiva, como é que fica, né? Porque aí, de repente, a DRF já faz a liquidação disso aí. Por isso que eu acho que esses processos sempre tem que voltar para a DRF, porque tem a decisão judicial, certo? Vai ter que parar lá para eles analisarem e saber os reflexos, os cálculos disso tudo na restituição ou no ressarcimento. A questão, Vinícius, toda aqui na minha opinião, que eu estou padecendo com isso, é a ausência de informações. Porque, por exemplo, nesse processo que a gente está analisando aqui, no final 18, eu tenho também uma decisão judicial, mas uma decisão judicial que me parece conflitante com essa outra decisão judicial, entendeu? Então, o contribuinte apresenta um fato que deve ser levado em consideração, afinal, é uma decisão judicial, mas um fato que eu não tenho elementos para fazer esse cotejo entre a eficácia das duas decisões judiciais. Eu preciso de mais esclarecimento do relator. Então, a ação judicial, que é a base, o fundamento para o crédito do nosso processo, que é esse mandado de segurança, 74580, ele já não teve decisão definitiva? Já foi até para a declaração aqui, pelo que você falou. Esse teve, Larissa, teve. Tá, então, peraí, deixa eu só ver se me explica, porque eu estou com medo de estar entendendo errado, eu precisaria que você me dissesse se eu estou entendendo errado ou não. Pois não. Então, a questão é que você acha que existem duas decisões judiciais que podem vir a ser conflitantes, uma se aplica ao processo administrativo 2017-00 e a outra decisão judicial se aplica ao nosso. Então, você quer fazer cotejo de duas decisões judiciais que podem ser ou não conflitantes. Seria isso? Exatamente, porque agora ficou claro. Porque então, o contribuinte surge nos autos agora, em 2020, com um argumento que me parece interessante sobre o aspecto jurídico, dizendo assim, olha, eu tenho uma decisão aqui que me assegura, uma base de cálculo reduzida e mais, essa decisão foi usada pela Receita Federal do Brasil, confirmada por uma DRJ para baixar a base de cálculo. Por que ele não trouxe isso? Já que ele entrou com uma petição após o recurso voluntário para dizer que tinha isso, por que ele já não trouxe a outra decisão judicial? Ele só cita e traz uma coisa genérica, enfim. Excelente pergunta. Esse pedido, essa argumentação dele é pós-recurso voluntário. E ainda bem completa, e aí a gente vai completar por ele.
É aí que a gente entra naquela questão do início da prova. Exato, é um problema também. Mas obrigada, porque agora você esclareceu tudo, Rafael. Obrigada. Eu que agradeço. Vamos votar. Vinícius? Com o relator, com essas ressalvas que eu já fiz. Ok. Ok. Doutor Walker Araújo. Eu não estou vendo ninguém. Você não está vendo ninguém? Agora apareceu o Walker agora. Gilson sumiu, apareceu o Gilson, enfim. Mas posso ouvir todos. Tá, vamos ver se eu entendi bem. Eu fiquei quieto aqui, só ouvindo os comentários. A ação, eu tenho cobrança de PIS e COFINS, né? Compensação. Compensação. Então, o nosso processo é PIS. Nosso processo é PIS, perfeitamente. Está vinculado a um MS de final 7458. 74580, perfeito. Isso. E o da COFINS está vinculado ao final 9186, que é o 65069. 65069. Perfeito. É onde teve o agravo. Que é onde todos eles tiveram agravo. Não. Só que existe aí que tá. Existe um terceiro processo. Um terceiro processo, que é o final 74580. Não, esse é o do PIS. 74580 é o que nós estamos julgando. Sim. Esse 65069 é o que está vinculado ao da COFINS, que é o 2017-00, não é isso? Peraí, desculpa, Walker. De novo os números. O processo judicial que está vinculado ao 2017-00 é o final 65069, que teve o agravo, que tem essa decisão aqui, que o contribuinte quer estender ao caso do PIS. Não é isso? Exato. Tá. Então, quer dizer, eu tenho aqui 2 processos judiciais por enquanto. O de final, eu só vou concluir, tá? Vou demorar um pouco, mas vou concluir. Então, eu tenho 2 processos judiciais. Um que é o MS de final 7458, que está tratando do PIS, que nós estamos julgando aqui. E, salvo engano, o outro processo que está em pauta também é PIS também. Não, o outro... Isso. Então, Isso. E nós temos esse outro processo aqui, que é o 65069, que tem um agravo que concedeu uma decisão para excluir da base de cálculo aquelas receitas financeiras, mediante o agravo. Aí o contribuinte ele tá tentando estender aquela decisão para cá. Exato. Então nós temos o nosso processo de final 7458 já transitou em julgado? Porque se ele transitou em julgado, eu tenho uma decisão negando para o PIS e outra dando para a COFINS. É isso? Exato. Não é bem negando, é negando, são decisões com expressões diferentes, não é isso? No nosso aqui, a decisão, o que a gente tem de decisão é só mencionando para voltar, declarando a inconstitucionalidade da base de cálculo e determinando que retorne a base de cálculo anterior, que utilize a base de cálculo anterior. Certo, e como é instituição financeira, isso não faria diferença nenhuma para o caso concreto, certo? Exato. Esse é o ponto. Olha, esse é o ponto. E o recurso voluntário, eu estou vendo aqui o recurso voluntário, ele não demonstra... olha, eu vou alterar meu voto aqui, eu até peço licença para o Walker. Não sei se deixo o Walker prosseguir, ou eu já me antecipo aqui para mudar o meu voto, porque... Não, deixa o Walker prosseguir no raciocínio dele, depois eu retorno a você. Ok. Por favor. Não, eu estava seguindo a linha, acho que até me perdi minha linha um pouco. É o seguinte, porque eu estou vendo aqui que o contribuinte quer estender os efeitos daquela decisão lá que foi proferida naquele agravo para cá. Exato. Exatamente isso. Só que, por outro lado, eu tenho uma decisão judicial que foi proferida lá no caso que está discutindo o PIS, que não deu esse direito a ele. Uhum. Então, como que eu vou
futuramente aplicar essa decisão lá do agravo, nesse caso aqui. Eu não posso fazer isso, porque se você vai levar uma decisão judicial, você também vai ter que considerar outra, porque num processo eu tenho uma decisão que não deu para o PIS e no outro eu tenho para a COFINS. Então, eu não tenho decisões conflitantes ali. O que o contribuinte está querendo dizer é o seguinte, ó, lá no processo que eu discuti a COFINS, eu tive o direito de excluir. Então, como trata-se da mesma base, mas não são o mesmo tributo, são leis diferentes. Mas eu quero que se estenda o mesmo raciocínio para cá. Só que ele está querendo mandar a gente cumprir uma decisão judicial que não é para o nosso caso. Aí a gente vai no encontro do outro processo. No outro processo ele perdeu, vamos dizer, que é o final 7458, ele perdeu. Ele não teve o direito reconhecido. Então, lá eu tenho uma decisão transitada julgada por PIS, e aqui eu tenho uma decisão favorável para a COFINS. Você vai baixar o processo para quê? Para a fiscalização falar o quê? Se estende, qual que é o efeito lá? Ela vai falar, aquele caso é COFINS. O caso do PIS já foi transitado em julgado, não reconhecendo o direito. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. E o contribuinte, na petição que ele traz aqui, é justamente isso. Ele quer estender os efeitos daquela decisão para cá. E se você entende que seja a mesma base, que aquela decisão lá abarca, você até pode falar. Falar não, você vai conceder o direito dele excluir da base de cálculo. A DRJ não sei como que ela vai proceder diante disso, né? Mas você vai excluir. Mas aqui nós temos duas decisões. Mas pelo que eu vi aqui, nós temos duas decisões. Por que ele entrou com 2 MS? Boa pergunta, Walker. Não, porque para ele a discussão é diferente. A lei é diferente. Ele entrou com 2, um para discutir o PIS e outro para discutir a COFINS. Normalmente o que a gente vê é o cara discutindo a base de cálculo do modo geral. Ele entra lá e discute. A minha base de cálculo, essas receitas financeiras não entram, não excede as contribuições destinadas ao PIS e à COFINS. Só que aqui, pelo que eu vi, ele entrou com 2 MS. Um para discutir o PIS e outro para discutir a COFINS. Num ele perdeu, no outro, pelo que eu estou vendo aqui, com essa decisão do agravo, que é vinculada ao caso da COFINS, aí ele teve êxito. Aqui ele não teve. Vai baixar o processo de diligência, para mim está claro. Não se aplica. Agora, eu não sei, essa é a minha opinião, eu só queria refletir, eu ia voltar, mas o Vinícius pediu a palavra, eu vou dar a palavra para o Vinícius. Se a gente tivesse 2 agravos, ainda ia, né? A gente só tem um agravo. Deixa eu passar a palavra para o Vinícius, então, vai, Vinícius. É interessante ver isso aqui, porque é o seguinte, o Rafael há de se lembrar, eu perguntei, né? Existe, o contribuinte chega a dizer que a decisão judicial do outro processo se projetaria sobre esse, né? Existe uma alegação de, vamos dizer assim, de sobreposição. Rafael, de início, disse que sim, que não teria, né, como... Então, assim, se a gente tivesse o seguinte esquema, o despacho decisório ou outra decisão falando assim, aqui só é COFINS, o contribuinte na petição agora, pós-recurso, falasse, não, isso aqui se aplica, o processo judicial se aplica a este processo, a gente ia ter uma situação de impasse que seria resolvível por diligência. Só que, olhando aqui a petição, não há dúvidas, olhando a petição, de que o outro processo trata realmente só de COFINS e que, na verdade, ele quer um raciocínio analógico. Ele não está dizendo em nenhum momento que o outro processo tem projeção sobre esse aqui necessariamente. Ele está dizendo simplesmente que existe um outro processo que foi julgado assim no COFINS e que ele quer que seja mantida a mesma simetria, que seja mantida simetria nesse processo. Então, assim, o próprio contribuinte já reconhece, então não há dúvida para ser baixada em diligência nesse caso. A petição é clara ao afirmar qual é o contexto do outro processo judicial. Então, assim, não há dúvida disso. E, considerando que o processo judicial, neste nosso processo agora, foi transitado e julgado, né? E aí a DRJ decidiu o seguinte, falou, olha, beleza, você ganhou uma ação judicial aqui, quer voltar ao esquema anterior de tributação. Só que no teu caso, você é instituição financeira.
Nesse caso, essas rubricas aqui que você está falando, elas são tributadas. Então, isso não altera o crédito final. O que ele deveria ter feito no recurso voluntário? Contraditado isso aí, de forma específica. Aí você vai olhar, o recurso voluntário não tem essa coisa. O recurso voluntário não está demonstrando, não está contestando o fundamento da decisão recorrida, que é o quê? Olha, essas rubricas são indiferentes para você. Mesmo que você tenha ganho a ação judicial lá, o juiz falou que você tem que aplicar o regime tal, no final das contas vai dar o mesmo valor de tributo a pagar e você não vai ter tributo a restituir. Enfim, então, para mim, mantenho o voto da DRJ nos limites, nos exatos termos do voto da DRJ. Não há que se falar em restituição aí, porque a decisão judicial não vai afetar a apuração do PIS devido, logo não vai ter crédito a ser recuperado. E, com relação à petição extra, já a própria recorrente já afirma na petição que não se trata de PIS, se trata de COFINS. Então, nesses termos, eu voto. Ok. Passo a palavra ao doutor Walker. Qual é a divergência para não se fazer a diligência? Sim. Consigo acessar, não, desisto. Estou tentando acessar a justiça, mas não consigo, não. Acho que também nem tem necessidade. Doutor Jorge. Não. Bombando. Ok. Doutor Zé Renato. Também concordo com a divergência em não fazer a diligência. Ok. Doutora Larissa. Eu acompanho a divergência e eu acho que tudo que foi trazido aqui na petição, nesse requerimento pós, recurso voluntário, só pode ser tomado como argumento. Nada além disso. Ok. Doutora Denise. Eu voto pela divergência, em não diligência. Eu também voto pela não diligência. Bom, agora a gente vai no mérito, né? Já que a diligência foi... Você mantém a diligência, Rafael? Não, está sem áudio. Diante de todas as observações do Vinícius, do Walker, principalmente, que trataram a questão sobre esse aspecto lógico, realmente, que é questão lógica, né? Que a decisão se aplica a COFINS. E os dois processos, o processo que nós estamos tratando e o próximo, se tratam indubitavelmente de PIS. E principalmente que as informações, aí agora fazendo uso até de uma palavra da conselheira Larissa, de que era ônus até do contribuinte ter trazido elementos de prova para demonstrar esse fato que a gente iria apurar por diligência, já que a decisão foi de 2000 e a petição 2020, desculpe, a petição foi de 2021, ou seja, havia prazo suficiente para trazer aos autos outros elementos de prova. Eu mudo meu voto também para dispensar, para não acatar a diligência. Eu pedi para não fazer desculpa. Então agora eu vou entrar no mérito, né? Sim, no mérito. Se eu mudo meu voto, eu entro no mérito. Então, o meu voto, inclusive, ele tem um mérito aqui, que eu usaria aqui. Então, eu nego o provimento ao recurso voluntário, já que no processo administrativo fiscal, por meio do qual o contribuinte requer créditos tributários, vigora a regra geral, segundo a qual é ônus de quem alega apresentar os documentos ou fatos que comprovem a sua alegação. No caso concreto, a alegação de que essa decisão judicial proferida pelo desembargador federal Paulo Barata, ela geraria implicações, apesar de tratar explicitamente de COFINS, no texto da decisão do desembargador Paulo Barata, que se aplicaria no processo no processo, apesar da decisão tratar de COFINS expressamente, se aplicaria aos dois processos de PIS. Ônus esse que não foi desincumbido pela recorrente, que não trouxe aos processos outros fatos que comprovassem a alegação.
em conformidade com a regra de distribuição dos ônus da prova, que é comum ao processo administrativo fiscal e ao processo civil, onde é utilizado subsidiariamente. Assim, a partir do momento que a recorrente pretende exercer um direito, no caso o uso de um crédito, era ônus dela trazer aos autos todos os argumentos e elementos necessários à apreciação pelo CARF dos seus argumentos, inclusive cópias do processo administrativo fiscal e do processo judicial que entende conferir o direito, e não apenas duas decisões a partir das quais é impossível aferir se era aplicável ao caso. Então, com isso, você está negando o provimento por falta de provas do direito, é isso? Falta de prova do direito, por falta de prova é uma situação extraordinária, presidente, porque por falta de provas de que uma decisão de COFINS se aplicaria ao PIS. Mas você tem que julgar o recurso voluntário também, né? Porque você só está jogando a petição aí. Não, mas o recurso voluntário... Vou abrir aqui. Você vai adotar as razões do DRJ? Não, olha só. Preliminar de nulidade. Ação de ordem. Na verdade, as razões do recurso voluntário a razão do recurso voluntário é essa decisão. A razão do recurso voluntário é essa decisão. Tem a preliminar de nulidade, tem um item chamado ato inquinado. Abriu. Peraí. Estava no segundo, já não deu certo para não ter dúvida. Recurso voluntário, folhas 2, 3, 4. Afronta, não, começa aqui. Recurso voluntário, breve síntese dos fatos, afronta a decisão judicial transitada em julgado, que é essa decisão. Tá, mas não é essa da petição, é outra decisão, não é? É a 7458, não é? Recurso voluntário não foi antes, cara, disso aí? Não, aí que está, o recurso voluntário... Ele trata das duas? Ele é de novembro de 17. Ele fala também, né? Ele fala Exatamente. também. O recurso voluntário é posterior a essa decisão. Na verdade, ele trata das duas, né? Da decisão da pós-petição, da decisão que ele cita na petição pós-recurso e também na ação judicial do PIS. Ele trata da ação judicial do PIS e da COFINS no recurso voluntário. Porque na ação do PIS, que é o que ele... Na ação do PIS, ele teve o direito da declaração da inconstitucionalidade. Que não muda nada na prática. O que muda na vida da empresa, na prática, é essa decisão do TRF2 que estabelece esse direito. Olha só, estamos há 1 hora nessa discussão. A gente não pode perder 1 hora, sinceramente, não é tão complexo isso. Pelo menos eu não estou conseguindo ver isso como tão complexo. Não é mesmo. Pô, aqui o cara está querendo, olha só, o cara quer o quê? Ele quer 2 coisas. Ele quer utilizar, ele tem 2 ações judiciais. Eu até vejo, se você olhar no 918, ele fala de PIS e COFINS. Só que ele entrou com uma ação do PIS e entrou com uma COFINS. Ora, ele teve, foi uma opção dele, ele deveria ter desistido de alguma delas, para ter uma decisão só. Então, ele teve 2 decisões. Aí ele teve uma decisão positiva e outra negativa. A negativa, que é do PIS, ele está tentando afastar com uma possível positiva que seria da COFINS. Bom, isso não pode, porque isso aí, na verdade, atrapalharia a coisa julgada. Ponto. Então, aí já morria. Esse é o primeiro caso. O segundo caso bom, uma vez que ele não tem decisão dando direito a ele, o que adianta discutir? Toda a parte do alargamento das coisas financeiras, você vai falar, aquilo está na base de cálculo ou não está na base de cálculo? E acabou, é só isso. A gente está 1 hora e 15 discutindo isso. Eu não acredito.
Eu estou deixando ir rolar, mas a gente não pode ficar 1h15 discutindo uma coisa tão básica. A gente vai ter coisa muito... Ontem, por exemplo, a gente tinha coisas muito mais longas para discutir, que é insumo por insumo, discussões muito mais complexas. Isso não é complexo. Me desculpa. Vamos ter que decidir. Se alguém está com dúvida sobre isso, ou se eu estou falando besteira do que eu estou lendo aqui, porque foi o que eu li, o recurso, peçam vista antes. E a gente para e vai estudar o processo. A gente só não pode discutir o processo e fazer o processo agora. Não, presidente. Não tem condições. Isso não tem condições. A gente não tem mais essa condição. A gente tem 400 processos. Aí não adianta nada a gente fazer uma sessão na segunda-feira de manhã, de tarde. Aí eu vou começar a fazer sexta-feira de manhã, vou começar a fazer segunda-feira de manhã, a gente vai ficar de segunda a sexta. Se for para ter sessão dessa forma, a gente vai ficar de segunda a sexta. Eu não estou querendo coibir a discussão. Eu só acho que a gente tem que direcionar a discussão para quando tem discussões complexas. Isso cabe cada um de nós, conselheiros, trazer o negócio pronto de uma maneira que possa explicar da melhor maneira possível. E quando alguns conselheiros não entenderem, não tem problema, pede vista, sai, volta para a sessão seguinte, não tem problema nenhum. Agora, vamos lá, a gente vai precisar votar isso. Você está encaminhando seu voto pela negativa, porque ele está falando... só que a sua negativa não é suficiente, como o Vinícius já falou. Você vai ter que falar se ele tem direito ou não tem direito ao alargamento, que é isso que ele está pedindo. Não é isso, Vinícius? Exatamente, é. Ele está pedindo isso, você tem que responder isso. Porque ele no recurso, Rafael, ele não fala só dessa questão que ele levanta no pós-recurso. Não, ele levanta isso no recurso também. Ele fala que tem decisão, que está conflitando uma ação com a outra. Ele fala tudo isso. O recurso voluntário tem isso. Tanto é que eu estava tentando consultar as decisões, mas essa Justiça Federal do Rio de Janeiro não tem nenhuma condição de consultar. Eu não consegui de jeito nenhum, não consigo nem saber aonde consulto, porque tem o eletrônico, então tem um outro que tem um nome esquisito lá, que eu não sei o nome, e aí você não sabe como é que consulta isso. Eu, pelo menos, não consegui. Bom, vamos lá. Vamos tentar resolver, então. Presidente, eu entendo que nesse caso, a gente tem ultrapassado a questão de que a decisão de COFINS não tem nenhuma utilidade para a decisão dos dois processos de PIS, que a base de cálculo das contribuições das instituições financeiras, que é essa que sobra a decisão, então, que é a ser decidido, que a base de cálculo das instituições financeiras é o faturamento, que para elas é o conjunto de valores recebidos da sua atividade. Tá, e aqui ele identifica quais são as rúbricas? Ele está querendo excluir? Não. Pô, então é pior ainda, ele nem identifica as rúbricas. Veja, quando tem esse tipo de coisa, ele tem que falar assim, olha, eu sou instituição financeira e as rúbricas X, Y, Z, elas não fazem parte da minha base de cálculo. Se ele não fala isso, a defesa dele é mais genérica ainda. Oi? Por isso que eu te perguntei, Rafael, você está adotando as decisões de decidir da DRJ, porque ele não chega a rebater a DRJ. Então, assim, foi uma surpresa para mim, porque o cara não bate nada no recurso. Aí, enfim... Sim, a bola está na cara do gol, eu não estou entendendo. Então, por isso que por isso eu peço desculpas aos meus pais, mas é por isso que eu estou indignado. A gente não pode perder muito tempo numa coisa dessa. Esse é um processo para a gente gastar 10, 15 minutos no máximo. No máximo. Com certeza. Ok, presidente. Então, vamos lá. Em relação para evitar até problemas judiciais, não, problemas processuais, eu adoto a decisão da DRJ, já que o recurso voluntário ele não traz novidades em relação ao processo original, e já que desconsideramos essa decisão da COFINS para os processos de PIS, eu adoto a decisão da DRJ e nego o provimento ao recurso voluntário. Ok, doutor. Agora eu passo a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator, presidente. Doutor Walker Araújo. Quero vista do processo. Pronto. Resolveu o problema. Ok. Então, o relator negou o provimento ao recurso.
acompanhou e Walker pediu vistas. Agora, esse foi o 134. Perfeito. Agora vamos ao 133. Mesma coisa, presidente. Exatamente a mesma coisa? Mesma coisa. Tá, então eu vou... Então, o Walker está com vista nos dois. Perfeito. Então, vistas 133 e 134. Doutor, por favor, apareça na nossa tela, por gentileza. Pronto, boa tarde. Boa tarde. Doutor, então o processo saiu com vistas para o Dr. Walker, e todos nós vamos, aliás, pediu vistas, foi convertida em coletiva. Então, vai ser em vista coletiva e mês que vem estará em pauta de novo, doutor. Tá legal, agradeço. E agradeço ao senhor, tenha uma boa tarde. Bom trabalho e boa tarde. Obrigado. Senhores, vocês querem o intervalo? Por mais que a gente tenha julgado apenas 2 processos, nem julgado, na verdade, mas foi longo. Hein? Os senhores querem continuar? Por mim, não. Para mim, tanto faz. E aí, Walker, fala aí, tu tá com essa cara feia aí? Não, podemos continuar, daqui a pouco, vamos jogar mais um processo e a gente para. Tá bom. Então, beleza. Então, vamos nessa. Essa aqui foi... Então... igual a esse. Oi? Fácil igual a esse. Algum fácil igual a esse? Pior que eu não tenho mais nenhum... Pior não, melhor. Eu não tenho nenhum repetitivo, então vou lá para o primeiro. Não, mas o Rafael acabou de falar. Não, vamos botar o Bater Comércio, o item 130 da pauta. Da relatoria da doutora Denise, o processo final 2002-90. Doutora Denise, a senhora está com a palavra. Presidente, esse aqui é um daqueles típicos processos do PROC-JUD não comprove. Certo. Posso ir direto no voto? Pode, mas tem que esclarecer algumas coisas para a doutora Larissa, né, doutora Larissa? Nesse tipo de processo, não tem? Mas pode ir direto Mas se ao a voto. relatora tivesse abordar essas questões factuais no voto, não tem nenhum problema. Então tá, então pode ir direto no voto. Sendo o processo um auto de fação eletrônico e tendo a descrição dos fatos sido lacônica, comprove, com DAF e PROC-JUD não comprove, restava difícil a recorrente exercer seu direito de defesa, mas ela o fez ainda em contento em sede de impugnação. Veja o fato descrito na atuação, de que não ficou comprovado o processo judicial de final 2708, indicado nas DCTFs de folha 21. Mas, diante dos documentos apresentados pelo sujeito passivo, como decisões trazidas, decisões judiciais trazidas na decisão da DRE, foi mantido integralmente o lançamento, uma vez que não havia autorização judicial nesse sentido, nos termos do artigo 170A do CTN. Veja que o fato descrito na autuação é de que não ficou comprovado o processo judicial indicado na DCTF. A partir daí, o que se discute é a sentença emitida no processo agora já comprovado, permitia a compensação antes do trânsito e julgado da referida ação judicial, em flagrante alteração da motivação da autuação, incompatível com as atribuições do órgão julgador. Aqui eu transcrevi uma decisão como razões de decidir. Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para determinar o cancelamento do auto de infração. Só deixa eu dar uma olhada aqui, não coloquei no voto.
O que, doutora? O Rafael não está aí. Espera aí um pouquinho que eu... Tá. Eu estou vendo aqui o... Teve uma resolução? Isso? Oi? Teve uma resolução? Não sei, tem que olhar aqui, peraí. O recurso foi submetido à apreciação através da resolução que converter o processo de diligência para que fossem conhecidos os pontos ali colocados. Conforme a informação fiscal número 456457, o contribuinte protocolou requerimento solicitando prorrogação do prazo para o cumprimento do feito, tendo em vista o retorno de diligência considerado retorno... na verdade, ele foi... o relator originado do processo, ele pediu resolução, e o contribuinte ele foi intimado, mas ele não se manifestou. A ação aqui que se refere no TRF, ela foi considerada devida... tá, mas... a compensação, no julgamento da apelação do TRF, ele concedeu o direito à compensação, mas determinou a não aplicação dos índices de correção monetária. Então, quer dizer, o processo existiu, foi dado o direito à compensação, e o auto de infração se refere a PROC júri não comprove, quer dizer que o contribuinte ele demonstrou que realmente a ação existia na época da lavratura do auto de infração. O número do processo está correto? Sim, é esse mesmo. Tá, aqui para mim é o que importa. Qual a informação mais que a senhora precisa, doutora Larissa? Não, é porque, pelo que eu estou vendo aqui, a resolução tem 6 itens que foram perguntados ao interessado, e eu não deu tempo ainda de olhar, isso foi respondido, não foi simplesmente respondido, porque eles já tentaram levantar, comprovar se tinha declarado em DCTF, enfim, tem uma resolução extensa. Eu só queria saber da relatora se realmente isso não houve nenhuma resposta e qual a conclusão da DRF. Nenhuma. Eu vou abrir aqui o processo. Rafael, você está aí, Rafael? Um minutinho, Larissa. Pode ir abrindo aí, só para saber. Vocês estão me vendo? Eu estou ouvindo. Não estamos te vendo, só ouvi agora. A câmera estava habilitada e eu estava me vendo, mas agora... Agora sim, agora sim. Ok, então. Agora sim. Normalmente, doutora Larissa, quais são as informações que a senhora precisa? Não, só para saber, porque quando eu tiver o PROC Jude, eu preciso já deixar definido essas informações. É isso mesmo, Eu não sei quais são as informações que a senhora precisa, eu acho que a maioria do colegiado não lembra. Pelo menos eu não lembro. Já falou. Eu não tenho isso tabelado, não, presidente. É que aqui, como eu vi que já foi baixada a inteligência para levantar se foi utilizado crédito ou não, se ele tem, e ele nada respondeu, eu vou ter que precisar de olhar isso com mais calma. Eu não tenho tabela para dizer. A resolução... Eu acho que é um fato importante na tramitação processual. Eu vou esclarecer, tá? Na resolução, foi pedido para intimar a contribuinte se ele teve ou não o direito... Não, apresentar os demonstrativos de crédito, de PIS, que julga em direito da razão de declaração de inconstitucionalidade dos decretos, considerando a semestralidade em correção, que vem o decidido na ação judicial, intimar a recorrente demonstrativo, demonstrar a utilização do PER do pedido de compensação e restituição do PIS, intimar a recorrente a comprovar se ele efetivamente realizou a compensação, informar as provas e o que se refere ao último 1, 2 e 3, com base nesses elementos tal, da ciência. Aí vou ver o que diz na resolução. Termo de intimação, ele foi intimado. Denise, está tranquilo. Por mim, está tranquilo, eu já tenho o que eu preciso para votar, tá? Tá tranquilo. Já tem? Tem, está tranquilo. Ok. Então, a senhora está cancelando o auto de infração por alteração do... Que foi comprovado que ele era possuidor daquela ação judicial. É isso.
nos termos que a gente vota normalmente. É isso? Sim, inclusive a DRJ reconheceu a decisão, que tinha redecisão, mas que, como não tinha sido transitada em julgado, ela indeferiu a impugnação. Que é exatamente o que ela faz. É exatamente essa é a discussão que se tem. Ok, vou passar então ao doutor Vinícius. Com a relatora, ele pede essa nulidade, certo? Sim. Ok. Cancelamento, né? Que ele usa termos assim, né? Mas tudo bem, não vamos discutir sobre esses termos, não, porque senão a gente vai ficar aqui discutindo horas, mas ele pede. Pede? Beleza. Porque a gente já discutiu isso, né? Se ele tinha que pedir ou não, né? Verdade. Uma vez a gente não afastou. Até o Corinto, acho que era até um voto do Corinto. Exatamente. Se ele não pedisse, a gente... tem razão. Doutor Walker Araújo. Com a relatora. Ok. Doutor Jorge. Com a relatora. Ok. Doutor José Renato. Acompanha, relator. Doutora Larissa. Eu peço vista. Ok. Então, a relatora dava e o provimento. Não, recurso. Vinícius, Walker, Jorge, José Renato. Ganharam. E Larissa pediu. Ok, deixa eu anotar a lista aqui. 130. Ok. O 131, doutora Denise. Bom, trata-se de auto de infração lavrado em dia 2 de julho de 2003, segundo o termo de folhas tais do processo judicial final 579, vinculado ao débito em compensação sem DART, teria sido o motivo por pessoa jurídica de outro CNPJ. Consta do relatório fiscal que trabalhamos esse processo administrativo relativamente à impugnação do auto de infração eletrônico, DCTF, número tal, relativos à Confins de janeiro de 98, considerando que a Abrasalco foi excluída da ação coletiva de final 579, a mesma impetrou a ação ordinária, tendo sido distribuída na 20ª Vara Federal e acompanhamento foi sido realizado pela Procuradoria da Fazenda Nacional. A ação foi distribuída em 99, o pedido era de reconhecimento de crédito com fim social em alíquota superior a 0,5% a partir de outubro de 89, de competência de setembro de 89. A sentença foi proferida para reconhecer a inexigibilidade do crédito do fim social, assegurar a autora a correspondente crédito. Ao final, pulando a história, ao final o STJ reconheceu a prescrição contra a empresa, revertendo em favor da União as duas decisões anteriores. A empresa interpôs agravo, mas foi derrotada, o trânsito julgado ocorreu em 23/10/2003, e a ação retornou na vara de origem com a execução de sentença favorável à União. Inconformada, a autuada apresentou impugnação, na qual arguiu preliminarmente o transcurso do prazo decadencial da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º. Quanto ao mérito, alega que a Associação Brasileira
dos concessionários das Mercedes-Benz, promoveu ação judicial de final 579, objetivando assegurar seus associados o direito a compensar o crédito de fim social com débito de COFINS. Entretanto, foi excluída do aludido processo em virtude de não ter participado da Assembleia Geral que autorizou a associação a promover aquela ação coletiva. Sustenta que, mesmo assim, tem direito à compensação de crédito com fim social com débito da COFINS, independente de prévia autorização, conforme a artigo 14 da IN 10 de 97, invoca também a Instrução Normativa 32 de 97, que convalidou a compensação efetiva pelo contribuinte com COFINS dos valores recolhidos acima do percentual de 0,5% a fim social. A lide foi decidida pela 4ª turma da DRJ de Florianópolis, que por unanimidade de votos manteve o lançamento e decidiu ter ocorrido a renúncia nas instâncias administrativas. Nos dizeres da DRJ, este colegiado não deve se pronunciar quanto à compensação do indébito de fim social com crédito com fins, matéria esta levada ao Poder Judiciário, que se pronunciou para a prescrição da ação, ou seja, o direito à compensação não foi declarado. E resignada, a interessada apresentou recurso voluntário, qual repete basicamente os mesmos argumentos expostos na impugnação. A 3ª turma do CARF, por meio do acórdão de número tal, decidiu, por maioria dos votos, pela ocorrência da decadência para cobrar os tributos lançados nos termos do artigo 150, parágrafo 4º, devidamente cientificada, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial que foi provido para afastar a decadência nos termos do inciso 1º, artigo 373 do CTN, no período de 31 de 1 de 98, com retornos dos autos ao colegiado ACOR para análise das demais questões. Os autos foram distribuídos e pautados com as regras regimentadas desse Conselho. Esse é o relatório. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos da admissibilidade, razões pela qual deve ser conhecido. O motivo da presente atuação foi a falta da comprovação dos recolhimentos dos valores de COFINS no mês de janeiro de 98, apurada em auditoria interna das DCTFs do respectivo período, que constatou a realização de compensação relacionada com a medida judicial cuja decisão favorável ao ressarcimento teria sido dada em outro CNPJ e não da recorrente. Como vista, a recorrente contesta que, mesmo excluída do aludido processo, em virtude de não ter participado da Assembleia Geral Extraordinária que autorizou a associação a promover ação coletiva, tem o direito à compensação de fim social com os débitos da COFINS, independente de prévia autorização, nos termos do artigo 66 da Lei 8.383 e Instrução Normativa 21 de 97. Nessa modalidade de compensação, segundo a interessada, seria desnecessário prévio requerimento, sustenta ainda que eventual erro na indicação do CNPJ para fins de recolhimento de CTF não pode validamente resultar na perda do direito compensatório. Assim, no caso concreto, a questão a ser levantada subscreve-se a demonstração de certeza e liquidez do crédito do direito creditório alegado e da comprovação de sua utilidade na suposta compensação de débito com fins de janeiro de 98, fato que afastaria a atuação atacada. Neste caso concreto, à época, estava em vigor o artigo 79 da Lei 9.430, que prevê seu caput, que atribui à Secretaria da Receita Federal do poder de autorizar a compensação, sendo que tal atribuição foi levada a cabo no Decreto 21.38/97, com a Instrução Normativa 21 de 97. Bom, eu vou resumir, presidente, que essa é uma situação bastante simples. Além do auto de infração indicar que o CNPJ não era da empresa, e que realmente não é, além da empresa ter contra ela uma decisão judicial negando o crédito pleiteado, ela pleiteia que ela não precisava de autorização judicial para fazer a autocompensação. Só que no processo não existe nenhum documento, nenhuma escrituração fiscal para confirmar as alegações da recorrente. Sendo assim, diante do exposto, nego o provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Doutora Denise, passo a palavra agora ao doutor Vinícius. Com a relatora, presidente. Doutor Walker Araújo. Ô, Denise, me esclarece uma coisa. Ele deu concomitância lá embaixo?
Sim, ele deu concomitância, ela disse que não haveria a concomitância porque, independente de decisão judicial, ela teria o direito à autocompensação. Eu não afastei a concomitância, na verdade, eu falei que, além de ela não ter uma decisão judicial favorável, ela não conseguiu rebater as argumentações do auto de infração, porque era CNPJ que não era dela, e realmente não era, e, além de tudo, ela não trouxe a escrituração contábil fiscal, né, para comprovar essa autocompensação que ela alega. Esse foi o que eu escrevi. Porque assim, a decisão da DRJ, ela afastou a decadência e não apreciou o mérito por concomitância. Isso. Só que se você está afastando a concomitância, você tem que devolver lá para a DRJ agora. Não, na verdade, eu não afastei a concomitância, eu só complementei dizendo que, além de ela não ter decisão favorável, na verdade, realmente. Não estou entendendo, porque o mérito em si que você está julgando agora não foi julgado pela DRJ, certo? Pelo que eu estou aqui da decisão da DRJ, ela fala: portanto, este colegiado não deve se pronunciar quanto à compensação de débito social com crédito e COFINS. Matéria essa levada ao Poder Judiciário, que se pronunciou pela prescrição da ação, ou seja, o direito à compensação não foi declarada. Pelo que eu entendi, teve uma decisão que foi apreciada aqui pelo Conselho, que deu a decadência, aí teve recurso da Fazenda que reverteu. Aí você está afastando a questão da renúncia à instância administrativa, está excluindo o direito do contribuinte por falta de prova, só que essa matéria não foi analisada pela DRJ, ela deu a concomitância. Se você está afastando a concomitância, tem que mandar ela para baixo de novo. Mas o problema é que o que me confundiu, na verdade, é porque o Conselho, ele... Desculpa, peraí. Um pouquinho, Walker. Tudo bem. Uma pergunta. Uma outra solução para esse caso poderia ser reconhecer, sim, a concomitância e só em relação ao resto negar provimento? Ele não teve direito de qualquer forma. É só uma pergunta mesmo. A única alternativa que você enxerga é devolver para a DRJ ou poderia manter o reconhecimento de concomitância, mas a decisão foi desfavorável? É uma pergunta mesmo. Seria inócuo mandar para a DRJ. Eu entendo que não, porque a gente vai se pronunciar sobre o mérito, se não foi analisado lá embaixo. Aí a gente não se pronunciaria pelo mérito. Se eu entender que é concomitante, eu não vou me pronunciar sobre o mérito também. Tem que olhar o recurso do contribuinte, né? O recurso do contribuinte, o que ele traz? Traz decadência. O recurso é uma cópia da impugnação. Ele pede a decadência e ele alega que, mesmo sem ter o direito à ação judicial, ele teria direito à autocompensação. Isso foi o que foi colocado no recurso. Então, se ele não recorre da decisão que aplicou a concomitância, nem conheço dessa parte. Sim, pode ser. Não, pode ser não, calma. Não, é certo. Porque ele não está recorrendo da concomitância. Na verdade, ele nem recorre da decisão, né? Ele não recorre da decisão que aplicou a concomitância. Porque, na verdade, o que acontece? Se você reparar, a DRJ, ela fala, dá para entender que tem a concomitância, mas a maneira que ela conclui, ela não conclui não conhecendo da matéria, né? Ela fala assim... Não, ela conclui, sim. Não, ela fala que não pode... olha só, não se deve pronunciar contra o indébito tributário e tal. Ela fala isso. Aí você bota lá, conclusão. Ante exposto, manifesto pela procedência do lançamento. Ela fala isso. Tá bom. Mas é óbvio que você não pode ler um dispositivo afastado do corpo da decisão. Se você olhar o corpo da decisão, você vai reparar que no parágrafo imediatamente anterior, ele está falando isso que o Walker falou. Ele não fala claramente, mas mostra que há concomitância.
Ela fala, né, a impugnância buscou a tutela judicial, significando a renúncia do direito de discutir a matéria administrativa. Então, a primeira coisa que ela tinha que recorrer é... Então, o que acontece? Na verdade, o que subiu para a gente? A decadência que já foi afastada, essa matéria já está pacificada. Então, a segunda matéria qual era? Era a existência ou não de concomitância, concorda? Mas o contribuinte ele não trata disso no recurso dele, né? E não trata. Então, se ele não trata disso, não há outra matéria a ser discutida pela gente. Seria o não conhecimento do recurso. Não, na verdade, o que acontece? Acontece que quando o recurso especial julgou, ele comeu bola, ele não prestou atenção no recurso voluntário. Por isso que quando a gente julga aqui, eu sempre pergunto o que foi julgar, o que o despacho decisório falou. Porque, olha só, olha, o recurso especial, pelo que eu li ali, eu não li a decisão do recurso especial, só li a nota. A nota dizia que era para julgar as demais questões não apreciadas. Quais são as demais questões? Concomitância. Que não tem. Então, não tem demais questões, né? Não, mas o contribuinte ele repete o mérito. O contribuinte na impugnação apresentou o pedido de decadência e discutiu o mérito. Então, a gente pode não conhecer dessa parte. Falar a DRJ não deu a decadência e deu a concomitância no mérito. Tá, certo? Ele só não afasta a concomitância, ele entra com mérito, a gente só... Entendi. Aí a Câmara Superior acolheu o RESP da Fazenda, afastou a decadência e mandou julgar o resto. Aí o que tem que ser julgado agora? É esse mérito que ele apresentou no recurso dele. Só que esse mérito que ele apresentou no recurso dele... Já está definitivo. Está definitivo. Ele tinha que ter atacado a decisão da DRJ, dizendo que não há concomitância. E não havendo concomitância, a gente ia ter que anular a decisão da DRJ e mandar ela apreciar o mérito. É essa leitura que eu estou fazendo aqui, olhando o processo. Porém, mas só que ele não fez isso. Não, pelo que eu estou vendo no recurso dele, ele discute o mérito. Ele discute o direito... Agora você pode interpretar, você pode interpretar, quando ele diz que, independente de ter ação ou não, o meu direito tem que ser reconhecido, que ele está atacando, de certa forma, a concomitância. Isso. Mas, para mim, não é assim. Para mim, ele tinha que atacar a decisão lá embaixo e dizer que não há concomitância e que a DRJ tinha que analisar o mérito. Porque se a Denise está afastando aqui a concomitância e está julgando mérito, ela tem que devolver lá para baixo. É o que ela está fazendo. O que eu coloquei no voto foi o seguinte: o auto de infração ele foi lavrado porque o CNPJ era de outra empresa, e realmente era. Esse fato ele não foi afastado nas alegações. E que a autocompensação, e na autocompensação ela não trouxe documentos para provar que ela fez a autocompensação. Mas aí você está dando esse salto que o Walker falou. Pois é, não, sim. Porque a DRJ não apreciou isso aí. Agora, você fala no seu voto, em alguma parte, eu acho, que ele tinha decisão judicial contra ele já, transitado em julgado e tudo mais. Isso. Né? Então, assim, se você entende que ele rebate a decisão da DRJ, isso seria suficiente para você reforçar isso aí, seria suficiente para mostrar, não, para mostrar que ele está equivocado. Não, existe uma decisão judicial transitada em julgado, isso em si já afasta a tua pretensão. Agora, se você entende que não houve impugnação específica contra a decisão da DRJ que reconheceu a concomitância, aí você não conhece nessa questão do mérito, simplesmente julgou a decadência em ponto final. Que eu acho que está mais coerente você não conhecer do mérito, porque ele não se pronunciou contra o mérito específico da decisão recorrida, ele não abre um tópico para falar disso, ele simplesmente repete os argumentos, certo? Isso. Então, assim, eu não conheceria
essa questão aí e só tratar da decadência. Porque quando a Câmara Superior lá, ela fala para voltar, é como o Walker mesmo falou, é porque geralmente volta para tratar de outras questões. Só que no mérito, nesse caso específico, tem esse lance da concomitância. Então, a gente fica... Aí não tem como fazer... Na verdade, esses processos mais simples são os mais complicados, porque tu acaba não sabendo como agir, né? Eu entendo que ele não deve ser conhecido porque ele não rebateu a decisão da concomitância. Ele realmente não bateu, não. Não. Ele só diz que, apesar da decisão ser desfavorável, ele tinha direito à compensação na escrita fiscal. Ele também fala que o erro de indicação de CNPJ na DCTF não pode resultar na perda do direito à compensação. Mas isso aí é a compensação. É que, na verdade, o que está se discutindo no judiciário é a possibilidade de compensação de fim social para a COFINS. Isso é concomitante. Isso é uma coisa. Beleza. Isso é concomitância, ele não discutiu, essa matéria morreu. Agora, essa alegação que erro no CNPJ não pode, o erro do CNPJ no preenchimento da DCTF não pode validamente resultar na perda do direito compensatório, não tem nada a ver com a possibilidade de compensação, que é o que está sendo discutido lá. Isso é um outro caso, e que parece que a DRJ não falou. Não se pronunciou. Aí o que caberia contribuir? Esse é outro capítulo recursal. Aí é outra coisa. Foi bem pontuado, presidente. Essa questão, ele deveria ter aberto o tópico de nulidade do acórdão da DRJ, por falta de análise dessa questão, e não fez. Sim, por uma omissão, porque, na verdade, deveria ter pedido a nulidade, porque ele se omitiu. Eu não sei se ele falou isso na manifestação de conformidade, na impugnação, porque eu não li a impugnação. Não, mas o presidente, no voto, ele falou aqui, quanto ao mérito, alega sustenta... Estou lendo o recurso voluntário. Então, tem essa parte do recurso voluntário aqui, que eu entendo que, se ele falou lá na... Aí, o que eu tenho que fazer agora, nesse momento? Sinceramente, eu afastaria a concomitância quanto a esse ponto e mandaria a DRJ analisar isso, porque esse é um ponto. Porque eu não sei se a DRJ deu a concomitância de tudo. Ver se ele já falou disso. Ele falou disso também. Não, a DRJ não fala nada, ele só fala que renunciou ao direito em virtude da ação. Ela não se pronuncia no caso do CNPJ, né? Não. A DRJ não. Isso aqui que ele está falando na impugnação realmente é a concomitância, que é a compensação de fim social com COFINS. Perfeito. Só que, o Walker, na impugnação ele não fala disso. Mas tem que ser abordado no voto, então. Essa matéria que não é matéria de concomitância, primeiro, a questão do mérito não se conhece porque ele não atacou a decisão recorrida. Segundo, as outras questões que estão trazendo em sede recursal são preclusas porque não foram alegadas em sede de impugnação. E ainda que tivesse sido, deveria o contribuinte se insurgir contra a decisão que não os analisou. Não, mas ele na impugnação, ele fala da autocompensação. Ele diz que ele tem o direito... Não é isso. Não é isso, olha só. A questão da autocompensação, esse não é o problema. Olha só, o que está discutido no judiciário, pelo que eu entendi? É a possibilidade, era uma discussão antiga, que depois disso foi até ultrapassada. Era a questão se você podia compensar COFINS com fim social. Que se discutia se a COFINS era nada mais do que o fim social transvertido lá. Essa era a discussão, que depois isso morreu. Mas essa era a discussão da ação judicial. Estou aqui lendo exatamente lendo a impugnação, falando que essa é o objeto da ação social para assegurar o direito a compensar fim social com COFINS, pela qual houve divergência na inscrição no CNPJ
vez que efetivamente a associação impugnante tem inscrições diferentes. Isso ela falou. Ela falou que tem o CNPJ e a associação tem CNPJs diferentes. Beleza, vou continuando, vamos lá. Entretanto, o impugnante foi excluído da luz do processo em virtude de não ter participado da Assembleia. Beleza. A exclusão da impugnante, não obstante, não impediu de legitimar. Aí aqui ela fala da possibilidade de fazer a compensação, independente de prévia autorização. Aí no outro parágrafo ele fala a compensação automática, legítima compensação em política de contribuição funcionária, também fala de compensação. Portanto, a compensação efetuada relativa à confisa apurada da competência está amparado pelo dito ato normativo, porque aí ele já vem trazendo um ato normativo, não é nem mais a ação judicial. Então, então, ele não fala na impugnação a questão do CNPJ, que ele traz no RV, que seria, assim, um outro motivo recursal. Mas vamos lá, vamos votar. Ou vamos pedir vista, das duas uma. Porque esse aqui, cara, seria muito parecido. Olha só, aí que eu digo, né? É uma discussão que eu falo que algumas vezes o advogado não percebe. O que aconteceu aqui? Prova que de outro contribuinte, de outro CNPJ. Se ele prova que é do CNPJ, por exemplo, que ele tem uma ação judicial e, sei lá, qualquer coisa, e prova, cai o auto de infração. Mas isso ele não prova. Então, esse é o motivo determinante do auto de infração. Se você olhar lá, porque para quem dá o PROC-JUDE, tem que entender que esse é o motivo. E senão, cai totalmente por terra quem dá o PROC-JUDE, senão não faz sentido nenhum. Aí você está tendo duas premissas diferentes. Beleza, esse é o motivo. Ele não combate esse motivo. Ele só fala que teve ação judicial, tal, e na impugnação ele vem falando depois que tem a possibilidade. Essa aqui é a verdade. Bom, diante desses fatos, agora vamos à votação. Com a relatora, posso votar? Posso, então, votar? Primeiro eu preciso só saber como é que vota a relatora, né? E agora, presidente, eu voto por não conhecer, porque ela não rebateu as argumentações da DRJ. Eu não tenho outra saída, não sei, senão eu vou ter que voltar ao julgamento da DRJ e vai ser inócuo, né? Um processo que já... Então, você não conhece o recurso, você não está reconhecendo o recurso voluntário, da parte restante você não está conhecendo, porque a decadência já passou. Então, você não está... Na verdade, a decadência é feita lá pelo... Não, já está consumado, né? Já foi consumado. Então, você não conhece do recurso voluntário. Dos dois capítulos. Um capítulo porque ele não recorreu. Ele não recorreu do auto de infração em si, que é o CNPJ. E dois, porque ela não recorreu da decisão da DRJ em face da concomitância. Ela não tratou isso. Ela simplesmente falou que ela poderia, mesmo ela não tendo decisão, ela poderia fazer autocompensação. Ok. Então, vamos lá, doutor Vinícius. Com a relatora. Então, é questão da preclusão, né? Sim. Que só trouxe em recurso, sede de recurso, e questão da concomitância, que ela não rebateu a DRJ. Sim. Porque, sabe qual é o fundamento que ela usa? Ela usa exatamente aquele fato posterior que teve lá, a Instrução Normativa 32, que legitimou a compensação do fim social com a COFINS. Então, ela começou falando que, na verdade, quando ela fez o pedido em DCTF, ela botou o CNPJ da associação. Aí a associação excluiu ela da ação, porque se ela tivesse dentro da ação, estava resolvido. Mas excluiu ela da ação. Aí ela veio agora e falou assim, não, realmente, esquece a ação. Na verdade, eu tenho o direito, mas ela não combate efetivamente o motivo do auto de infração. Essa aqui só estou botando os fatos para vocês, que agora estou olhando aqui qual é a IN. Tá, doutor Vinícius foi. Doutor Walker Araújo, me corrigindo nas coisas que eu estou errando aqui, doutor Vinícius. Doutor Walker. Eu sei que o senhor é mais cão de guarda do que eu. Qual a relatora? E, doutor Jorge. Antônia. José Renato. Oi, relator.
Dona Larissa. Com a relatora. Rafael. Relatora. Também voto com o relator. Será? Então, aqui então a gente não está conhecendo do recurso. E não conhecendo do recurso. Oi? Podemos descansar agora? Podemos. Com essa peraí, antes de falar, deixa eu pedir para cancelar, interromper a gravação. Conclui a votação, Isaías. presidente. Presidente, conclui a votação aí. Eu concluí. Temos colegiado, unanimidade de votos, não conhecer do recurso no tempo do voto do relator. Obrigado. Isaías, pode interromper a gravação, por favor?